Bora! E aí, preparados? Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Eu sou o professor Arthur Damasceno e hoje nós estamos aqui para trabalhar o tema Poder Executivo. Tá? Separei esse tema de maneira proposital, tema muito cobrado por essa nossa banca maravilhosa, CESP-UNB, esse ano, levando em consideração essa proporcionalidade, a extensão do assunto, tá? Muito cobrado. Foram aproximadamente 47 questões versando sobre esse tema, um tema importante, né? Levando em consideração, inclusive, que essa banca esse ano organizou vários concursos no âmbito do Poder Executivo, entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Bom, vamos perder tempo não, vem comigo, vamos começar a brincar um pouquinho sobre esse nosso tema. Pessoal, é importante nós levantarmos esses dois tópicos de maneira introdutória para trabalhar o Poder Executivo. Tanto a nossa forma de governo, você sabe muito bem, república, quanto o nosso sistema de governo, o presidencialismo. Tá? Duas informações que nós encontramos no primeiro assunto trabalhado no direito constitucional, princípios fundamentais. A gente retira, inclusive, do artigo 1º da Constituição. Tá? Importante, esses dois tópicos, nós levantarmos as seguintes informações. Quando nós falamos de forma de governo, eu costumo dizer que a nossa forma de governo é o chamado veículo condutor da gestão. E faço uma analogia de maneira pragmática, uma analogia interessante, né? Aquele veículo que você acabou de comprar, aquela máquina zero bala que está lá na tua garagem, você sabe que não ganha movimento sem ter alguém ali, né, dando a ela esse movimento necessário, dando a ela a condução, a direção. Mesmo veículo que você comprou, poderia dizer que o Brasil também comprou. Só que o veículo comprado pelo Brasil, o veículo chamado República, também precisa de um motorista, também precisa de alguém para dar essa condução. E quando nós falamos da direção, da condução do motorista, nós lembramos do sistema. Aqui trago a minha setinha e digo direção da gestão. Então perceba, se a nossa forma de governo, república, chamei de veículo, veículo condutor da gestão, o meu sistema de governo, presidencialismo, estou dizendo ser a direção da gestão. E aí você já começa a entender algumas coisas com muito mais facilidade. Quando nós lemos presidencialismo, quem vem na nossa cabeça? Quem eu lembro imediatamente? Presidente da República. Certo dizer que o presidente da República é aquele que dirige o veículo chamado República. É ele que vai administrar o governo federal, dar condução à nossa máquina administrativa federal. Tópicos introdutórios, importantes, mas ainda assim a gente precisa falar mais algumas coisas acerca da República, acerca do nosso presidencialismo. Arthur, como é que a gente mata aí mais algumas informações sobre esse tema? Olha aqui, quando nós lembramos ou falamos da República, a gente já traz aí essas 4 características imprescindíveis da República. Tá? Eletividade, temporalidade, representatividade e a responsabilidade. De maneira pragmática, fácil, prática, a gente vai trabalhar ponto a ponto. Vamos lá. Galera, primeira característica, a nossa eletividade. E aí, de novo, lembrando, né, trazendo a palavra aí e fazendo dela as coisas que a gente consegue trazer de lembrança. Olha aqui, ó, eletividade, lembro de eleição, lembro de cargo eletivo, lembro, inclusive, que estou falando da República, mas preciso perceber que aquele que dirige essa República, presidente da República, cargo eletivo, ele chega a esse cargo por processo eleitoral. Presidente da República, preso a nossa primeira característica, a eletividade. Arthur, qualquer indivíduo pode ser presidente da República? Não, você sabe que existem requisitos que precisam ser preenchidos por esse indivíduo. Tais quais? Tais como, Arthur? Vamos embora. Primeiro, a nacionalidade brasileira. Mas, Arthur, qualquer brasileiro? Não. Você sabe, brasileiro o quê? Nato. Legal? Arthur, precisa ter algum requisito de idade? Sim, você também conhece isso, né? 35 anos no mínimo, que a gente estuda lá nos direitos políticos. Beleza, tem mais coisa? Tem. Preciso lembrar que todo e qualquer cargo eletivo, não apenas para o cargo de presidente da República, a necessidade de filiação partidária. Vou lançar aqui
filiação partidária. Beleza, ponto e vírgula, que ainda vou colocar mais um. Lembre-se também que para exercer ou para buscar conquistar qualquer cargo eletivo, a necessidade que este indivíduo esteja em pleno gozo dos direitos políticos. Mais um dos requisitos da elegibilidade que a gente estuda lá nos direitos políticos. Deixa eu lançar aqui do lado o pleno gozo dos direitos políticos. Para você que está fazendo as anotações, tá? A gente já matou, então, o cargo eletivo de presidente da República, ser ele brasileiro nato, ter, no mínimo, 35 anos, a filiação partidária exigente, tá? Não apenas para esse cargo, mas para todo e qualquer cargo eletivo, e estar em pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, poder votar, poder ser votado, ter a capacidade ativa e a passiva no âmbito dos nossos direitos políticos. Tudo bem? Primeira característica da República, eletividade simples demais. Vamos continuar, porque nós temos ainda 3 características para levantar. Tá? E essa terceira característica que nós vamos inserir, e você vai comigo anotando, melhor, a segunda característica, a gente lembra da temporalidade. Temporalidade simples demais. Lembre-se que aqui, como nós estamos falando do cargo eletivo de presidente da República, e já levantamos os requisitos para a investidura a esse cargo, lembre-se que quando eu tenho um novo presidente da República, este que irá assumir a gestão da nossa máquina administrativa federal, ele não vai administrar o Brasil por tempo indeterminado, ou seja, tempo determinado me lembra temporalidade. E sei que a esse presidente será direcionado um mandato. E quando a gente fala do mandato de presidente, isso é muito simples, a gente lembra dos 4 anos de mandato. Preciso também incluir que a este presidente que irá exercer um mandato de 4 anos, a possibilidade de uma única reeleição. Beleza? É um mito que a gente derruba também, porque a gente encontra lá no nosso artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que todo poder emana do povo, tá? Esse poder que será emanado quase sempre de maneira indireta pelos nossos representantes eleitos, de maneira direta também, aqueles passos que a gente encontra lá no artigo 14, plebiscito, referendo, a iniciativa popular. Bom, vamos falar desses nossos representantes eleitos. Quem são os nossos representantes eleitos? É importante dizer que representantes são aqueles que atuam na esfera do poder legislativo. E olhando para o Legislativo Federal, poder legislativo que traz a Câmara de um lado, o Senado Federal do outro. Tudo bem? Deputados e senadores federais são os nossos representantes. É justamente por isso que aos deputados e aos senadores nós não temos apenas uma única reeleição possível. A estes que atuam na esfera do poder legislativo, reeleições diversas. São representantes, eu preciso ter a liberdade de escolher os representantes quantas vezes eu quiser, quantas vezes desejar. Quando nós falamos do presidente da República, lembrando dessa temporalidade, o seu mandato de 4 anos e uma única reeleição, é lembrar que ele não é um representante, ele é um gestor, é aquele que está administrando o Brasil por tempo determinado. A intenção de evitar dinastia nesse controle administrativo, a nossa Constituição, por emenda constitucional, passou a dar oportunidade de 12 mandatos subsequentes. Porque a redação original da Constituição de 88, você lembra bem, nós tínhamos apenas um mandato de 5 anos. Tudo bem, pessoal? Ó, eletividade derrubamos, temporalidade, o nosso segundo requisito, eu nem tinha alterado aqui, tá? A gente também finaliza tranquilamente. Faltam 2. E esse nosso terceiro requisito, vamos matar aqui, ó, aproveitando essa bolinha, vamos falar sobre a representatividade. Terceiro. E daqui, provavelmente, nós vamos derrubar mais um mito que para alguns ainda persiste, né? Estar ali na cabeça, no estudo, vai esquecer disso de uma vez por todas. Para falar da representatividade, a gente lembra
do processo eleitoral para a conquista do cargo de presidente da República. Você encontra isso no artigo de número 77 da Constituição, que diz, né, para a eleição do presidente, vice-presidente da República, nós temos a aplicação do sistema majoritário por maioria absoluta. E é esse sistema que determina a representatividade. Sistema majoritário por maioria absoluta. Pessoal, vem comigo. Lembra um pouquinho aí das últimas eleições à presidência, né? Aquela que você também estará exercendo ano que vem, outubro de 2014. A escolha de um presidente da República se faz por satisfeita sempre naquele primeiro turno, naquela primeira eleição de outubro, que o nosso artigo de número 77, inclusive, determina ser o primeiro domingo de outubro? Você sabe que não. Nós temos, sim, um acontecimento de um primeiro turno, que acontece no primeiro domingo de outubro. Sei que essa eleição pode estar sendo encerrada nesse primeiro turno, basta que aquele primeiro colocado em primeiro turno consiga alcançar 50% mais um voto. Por enquanto é isso que basta. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre esse 50% mais um voto. Arthur, desculpa, por que 50% mais um voto? Olha para cá, estamos falando da representatividade. Terceiro requisito, terceira característica da República. Se eu, porventura, sou candidato em primeiro turno, obtive mais de 50% dos votos, 50% mais um voto, eu consigo representar o eleitorado nacional, pelo menos a grande massa? Está percebendo? E é justamente essa representatividade que a gente busca alcançar na escolha de um presidente. Ter ele 50% mais um voto. Poxa, Arthur, então peraí. Quando eu não tenho um primeiro colocado com mais de 50% dos votos naquele primeiro turno, é por isso que nós teremos o acontecimento de um segundo turno? É perfeitamente isso. O segundo turno, para a escolha de um presidente da República, ele vai acontecer quando aquele mais votado no primeiro turno não alcançou 50% mais um voto. É por isso que o nosso 77 programa a possibilidade do acontecimento de um segundo turno. Ela também diz que esse segundo turno vai estar acontecendo no último domingo de outubro, trazendo para essa concorrência o primeiro colocado versus o segundo colocado. Arthur, apenas esses dois, o primeiro e o segundo, sim, porque olha aqui, novamente, nós estamos falando da representatividade, e se eu tenho agora um processo eleitoral, melhor, um pleito, trazendo apenas dois candidatos, certamente um deles vai conseguir ter mais 50% dos votos, um deles vai atender essa representatividade tão necessária para a escolha de um presidente da República. Tudo bem? O importante aqui é a gente tecer mais alguns comentários sobre, novamente, esse 50% mais um voto. Tá? Certamente você já ouviu falar do voto em branco e provavelmente já escutou alguém dizendo para você que o voto em branco vai para quem está vencendo, né? Aquele mito que a gente escuta desde pequenininho. Além do voto em branco, você também provavelmente já ouviu alguém dizendo acerca dos votos nulos. E quando, num determinado pleito eleitoral, nós temos mais de 50% de votos nulos, nós teremos o cancelamento daquela eleição, uma apresentação de novos candidatos e a elaboração de um novo pleito. Pessoal, cuidado. O artigo de número 77, que enfatiza a nossa representatividade, em seu parágrafo 2º, determina que será considerado eleito presidente que, filiado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computadas os em branco e os nulos. Perceba que a literalidade da Constituição é bastante clara para a gente. Votos em branco, votos nulos não são computados, são literalmente descartados. Não vai para quem está vencendo, o voto em branco, não faz nascer uma nova eleição, o voto nulo, nada disso. Esses 50% mais um voto que a gente está sempre agora discutindo acerca do sistema majoritário por maioria absoluta diz respeito a votos válidos. Tudo bem, pessoal?
Então, nós iremos apenas computar aqueles votos direcionados aos candidatos. Votos em branco, votos nulos não são computados, não fazem efeito algum no processo eleitoral, no pleito propriamente dito e no nosso esquema falando da escolha de um presidente da República. De novo, representatividade presa ao sistema majoritário por maioria absoluta, onde o meu voto está sendo direcionado ao candidato e a necessidade da representatividade nesse pleito. Tudo bem, pessoal? Matamos mais uma característica, representatividade. Vamos embora? E a gente vai falar ainda da nossa quarta característica da República. E é dessa quarta característica que nós tivemos muitas questões esse ano apresentadas pelo CESP-NB. Quarta característica, e você lembra lá daquele nosso slide, estava lá a chamada responsabilidade. Vamos embora. Artigo 5º de número 35 determina o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, alguns costumam chamar, alguns doutrinadores ainda apresentam assim, o princípio do amplo acesso à justiça, e a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Significa que nós não podemos fazer direito com as nossas próprias mãos. Existe uma estrutura judiciária totalmente delineada no texto constitucional, seus órgãos sendo apresentados lá no artigo de número 92, trazendo ali a possibilidade do indivíduo levar ao conhecimento do poder público seus problemas, seus conflitos, suas lides estas que serão resolvidas pelas autoridades judiciárias, autoridades competentes, os nossos magistrados. Tá? Isso não é para apenas os cidadãos normais, não. Tá? Essa mesma capacidade do Poder Judiciário de estabelecer resultados acerca de conflitos, criar coisa julgada, decisões definitivas, também está presente para as diversas autoridades. Mas quando a gente fala de julgamento de determinadas autoridades, a nossa Constituição estabelece chamado foro privilegiado. E já que estamos falando do presidente da República, autoridade maior do nosso Poder Executivo Federal, presidente da República carrega foro privilegiado por prerrogativa de função. Se porventura Dona Dilma cometer um crime comum, tá? Tem um crime comum, aqueles tipos penais apresentados no nosso Código Penal, nossa Constituição estabelece que, em se tratando de um crime comum, presidente da República será julgado na Corte Suprema, a maior corte da estrutura do Poder Judiciário, o famoso habeas. A gente tem ouvido muito sobre eles, né? Os nossos ministros do STF terão a competência de julgá-la. Tudo bem? Lembrar que a Dona Dilma, ela, por ser presidenta da República, assumiu também uma responsabilidade para com a sociedade, quando de sua posse, lá no dia 1º de janeiro de 2011, aquele compromisso bonito que ela assume no Congresso Nacional, ou assumiu, né? Assim como todos os outros presidentes, falando da Dona Dilma, pois é a nossa presidenta atual. Perceba que se porventura um presidente da República vier a ofender essa responsabilidade que assumiu perante a sociedade brasileira, nada mais justo que a sociedade brasileira tenha condições de julgá-la. É uma ofensa à responsabilidade que ela assumiu para conosco. Só que, por percebermos que todo o poder emana do povo, quase sempre de maneira indireta, pelos nossos representantes eleitos, esse julgamento acerca de uma ofensa à responsabilidade vai ser feita pelo povo indiretamente. É por isso que a nossa Constituição estabelece também que, em se tratando de crimes de responsabilidade, competência de julgamento, Senado Federal. O Senado Federal, uma casa do Poder Legislativo, exercendo julgamento de crime, sim, função atípica do Poder Legislativo, o exercício jurisdicional, quando julgando crimes de responsabilidade de várias outras autoridades também. Só que a gente fala do Poder Executivo nesse momento. Lembro, presidente da República cometendo crime de responsabilidade será julgado pelo Senado Federal. Tudo bem? Isso aqui a gente encontra lá no artigo de número 52, inciso 1º, para as suas anotações, guarda aí. Arthur, então esse é o foro privilegiado do presidente. Crime comum, STF, crime de responsabilidade,
Senado Federal. Só que eu tenho uma dúvida, Arthur. Tem um artigozinho lá da Constituição que fala bastante sobre o processo e julgamento do presidente, é o artigo de número 86, e quando a gente faz a leitura do 86, Arthur, aparece aquele parágrafo 4º, que traz uma redação esquisita, e diz que o presidente não será responsabilizado por alguns atos, e você está dizendo para mim, e uma das características da República relacionadas ao presidente é a responsabilidade. Como é que funciona isso? Bom, vamos resolver. Né? Fiz aqui aquele teatrinho, mas a gente mata também esse ponto, e muito importante a título de prova. Olha o que diz aí esse nosso artigo de número 86, parágrafo 4º. Diz que o presidente da República, na vigência de seu mandato, vou até grifar, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Tudo bem? Presidente não pode ser responsabilizado. A gente acabou de sair, quarta característica da República, falamos da responsabilidade. O que é isso, Arthur? Tô confuso. Perceba, quando um presidente da República comete um crime comum, a gente precisa fazer ou levantar duas vertentes. A primeira vertente é buscar perceber se esse crime tem relação com as funções da presidência. Se esse crime não tem relação, é um ato estranho ao exercício da presidência. Arthur, isso interfere? Absolutamente. Perceba. Vou dar dois exemplos fictícios sem vincular nada. Você vai perceber apenas usando os exemplos de tipos penais. Imagine um presidente da República sendo aí mostrado na mídia como participante de um crime de peculato, que é a utilização, desvio de verba pública, enfim. Nós temos o presidente envolvido num crime de peculato, inquérito rolando, o presidente está na mídia, todo mundo falando sobre isso, aí já vem aquela perguntinha que é importante se fazer. Crime de peculato, desvio de verba pública, tem ou não tem relação com as funções da presidência? Arthur, verba pública, desvio? Claro que sim. Beleza. Se tem relação, o presidente deve ser responsabilizado? Sim, deve ser responsabilizado. E será responsabilizado atendendo seu foro privilegiado de crime comum. Será julgado no STF imediatamente. Arthur, mas tudo isso aí é o que você falou agora há pouco. Ainda tratando da quarta característica da República, a responsabilidade. Pois é, mas agora eu vou inverter ou trazer um novo exemplo, um novo tipo penal, um novo crime. Olha aqui, ó. Imagine crime comum sendo cometido por um presidente da República. Vamos trazer como exemplo instigação ao suicídio. O presidente agora está sendo apresentado num inquérito, em toda aquela investigação criminal, numa instigação de suicídio. Um crime até incomum, um crime contra a vida, doloso contra a vida. Mas quando a gente busca relacionar a instigação ao suicídio às funções da presidência, será que a gente consegue visualizar com facilidade essa relação? Não, muito difícil, né? Pois é, se nós conseguirmos perceber e esse crime comum não tem relação com as funções da presidência, esse crime comum deve ser considerado um ato estranho ao exercício de suas funções, é crime. Tem que ser julgado esse presidente, só que ele vai ser julgado em momento posterior ao seu mandato. Coloco aqui, ó, vai ser julgado como um cidadão normal, primeira instância, justiça comum. E em se tratando de um crime doloso contra a vida, a gente tem lá no artigo 5º as informações sobre tribunal do júri, primeira instância, justiça comum, mas perceba, o parágrafo 4º nos ajuda a complementar. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado. Arthur, mas ele cometeu um crime. Por mais que esse crime não tenha relação, ele não vai ser julgado? Não, vai ser julgado sim. Mas quando? Enquanto existir mandato, não pode. Então a gente percebe por implicitude que o presidente vai ser julgado após o mandato. Tá percebendo?
Então, o que a gente busca dizer com o parágrafo 4º, combinando com a responsabilidade, é: presidente, enquanto presidente, tem responsabilidade sobre seus atos? Tem. Mas esses atos e ofendem a nossa carta, né, criminal, os tipos penais apresentados no Código Penal, os crimes comuns cometidos pelo presidente serão julgados imediatamente no STF quando apresentarem relação com as funções. Agora, aqueles crimes comuns que não apresentam relação com as funções e são considerados atos estranhos ao exercício de suas funções, eles serão julgados após o mandato. Lembrando que após o mandato, não sou mais presidente, perdi foro privilegiado, serei julgado como um cidadão normal do povo. Primeira instância, justiça comum. Tá claro isso, pessoal? Então a gente acaba percebendo o seguinte, que esse crime comum precisa ser avaliado. Uma avaliação que deve acontecer buscando dizer se tem ou não tem relação. Arthur, quem faz essa avaliação? Lembro do chamado juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Arthur, estou aqui com a Constituição na mão, estou anotando, preciso saber aonde é que eu encontro essa informação. Olha, esse juízo de admissibilidade, já que você está aí no capítulo do Poder Executivo, a partir do artigo 76 da Constituição, dá uma olhadinha no caput desse mesmo artigo 86, dá uma olhadinha, tá? Caput do artigo 86. E você vai perceber que quem faz esse juízo de admissibilidade é a nossa Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados que vai buscar avaliar o crime comum, dizer se o crime comum tem ou não tem relação com as funções da presidência, permitindo o julgamento imediato no Supremo, ou não permitindo o julgamento imediato, fazendo com que o presidente venha a ser responsabilizado após o seu mandato na Justiça Comum, a primeira instância. Só que na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados federais. Né? No estudo do Poder Legislativo a gente tem essas informações relacionadas inclusive ao sistema proporcional, né, para o ingresso a essa Casa Legislativa. E o presidente só poderá ser julgado no Supremo, essa relação só pode ser configurada se 2/3 da Câmara dos Deputados assim entender. Entender que o crime tem relação. Caraca, Arthur, 2/3 de 513 é muita gente? Muita gente. Mas é somente depois de passar pelo juízo de admissibilidade, o presidente da República que tenha cometido um crime comum poderá ser julgado no STF. E um julgamento que ocorrerá de maneira imediata, atendendo à responsabilidade. Tudo bem aqui, pessoal? Beleza? Arthur, eu só não enxerguei ainda nessa nossa tela aqui o crime de responsabilidade. Perceba que, por enquanto, a gente só olhou para o crime comum. Mas esse crime comum, como já tinha tratado, ele pode também ofender a responsabilidade que o presidente da República assumiu para com a sociedade. E a própria Câmara dos Deputados tem a capacidade de, além de autorizar o julgamento imediato do crime comum, autorizar também o julgamento imediato do crime de responsabilidade. E aí nós teremos 2 julgamentos acontecendo simultaneamente, um no STF, outro no Senado Federal, respectivamente, por seu crime comum, por seu crime de responsabilidade. Se nós lembrarmos um pouquinho, década de 90, início dela, né, para ser mais exato, 1991, Fernando Collor de Mello, presidente da República, julgado tanto no Supremo quanto no Senado. Tá? Não foi condenado pelo STF, foi absolvido. Teve a sua condenação partido do Senado Federal e gerou a perda do mandato e a inabilitação, né, suas funções públicas por um prazo de 8 anos, que é o que a gente encontra no artigo 52, parágrafo único, que traz informações mais acerca do processo e julgamento do crime de responsabilidade do presidente. Legal, gente, nós conseguimos levantar bastante coisa acerca da República, falamos da eletividade, cargo eletivo, os requisitos ao cargo de presidente a gente matou, temporalidade,
mandato de 4 anos, a possibilidade de uma única reeleição. Falamos da representatividade, lembrando do sistema majoritário por maioria absoluta, e leva em consideração os votos válidos. E fechamos com a responsabilidade, percebendo que essa responsabilidade do presidente ela não é absoluta enquanto existe mandato, enquanto se é presidente. Ela é relativa, porque esse crime comum pode ser relativizado, levando em consideração a relação ou a não relação com as funções da presidência. Tudo bem? Vamos embora? E a gente tem mais coisa para trabalhar. Nós falamos da República. E agora, a gente fala um pouquinho sobre o nosso sistema de governo, o presidencialismo. Aqui muito rápido. Tá? 2 características que eu levanto. A primeira delas, a junção das chefias de chefe de governo, chefe de Estado. A próxima, segunda, rígida separação funcional do poder público. Vai perceber isso, uma montagem, e a gente faz na nossa tela, e você já está preparando tua caneta para fazer também essas anotações. Presidente da República ora age como chefe de governo, outrora chefe de Estado. Chefe de governo, Arthur. Perceba que a gente começou a aula falando da forma de governo, sistema de governo. Tanto forma quanto sistema relacionados ao governo. Sigla que você não esquecerá nunca mais na sua vida, hein? GG. Governo está ligado à gestão. Parece até um rostinho, né? Olha aí, ó. Governo relacionado à gestão. Governo é gestão. Tudo bem? Por que isso, Arthur? Porque se eu falar mais um pouco, buscar sinônimos de gestão, eu lembro de administração. E a gente começou a brincadeira falando sobre isso. O presidente da República não é aquele que dirige o veículo chamado República? Presidente, presidencialismo, ao veículo República, forma de governo? Pois é, se o presidente dirige, se o presidente é o que dá controle, é aquele que dá condução à gestão, o presidente da República, quando atuando na gestão, quando atuando na administração, ele age no governo. Melhor, ele age como chefe de governo, porque governo é gestão. Anota aí, esquece isso não, na hora da tua prova, se bater aquele branco sobre esse ponto que é tranquilo, você vai lembrar que, olha, chefe de governo, governo é gestão, o presidente age na administração. Fiz um poema aqui, ó, viu como é que rimou? Chefe de governo, administração. Tudo bem? Só que aí a gente lembra, e eu vou trazer, né, o dia a dia, e o nosso presidente, os nossos diversos presidentes, Dona Dilma agora, né, que está lá no controle, de vez em quando dá aquele rolezinho pelo mundo. Agora há pouco a gente vinha acompanhando aí, né, aquele encontro da Dona Dilma com os outros chefes, né, buscando deliberar acerca do ingresso ou não na Síria, né, aquele Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Você viu a Dona Dilma lá sentada naquela mesa redonda, nem mesa, né, aquela bancadinha assim, e aí tinha uma plaquinha do Brasil, a bandeirinha lá pequenininha, Brasil escrito com Z. Dona Dilma naquele momento estava administrando ou estava apenas representando soberania? É justamente isso que faz nascer essa outra chefia, pessoal. Quando eu não tenho o presidente na administração, quando eu tenho o presidente exercendo a representação de soberania, ele não mais atua como chefe de governo, passa a atuar como chefe de Estado. Anotei, representação de soberania. Galera, fique esperto. Essas 2 chefias coincidem, mesmo indivíduo, na mesma autoridade. O presidente da República é chefe de governo, o presidente da República é chefe de Estado. Tudo bem, tranquilo. E se o presidente da República é chefe de governo, a gente lembra inclusive daquela segunda característica que eu coloquei, a rígida separação funcional do poder do Estado, poder público. Perceba, qual é a função típica do poder executivo? Ah, Arthur, a função típica do poder executivo é a função de administrar. Pois é, o poder executivo que é chefiado pelo presidente, é ele que administra? É,
Ah, então você está me dizendo que só por isso, por ter o poder executivo administrando, atendendo à sua função típica, nós encontramos essa rígida separação funcional? Só por isso. Sabe por quê? Que se nós não vivêssemos no presidencialismo, vivêssemos um parlamentarismo, o parlamentarismo me lembra de parlamento, me lembra de parlamentares, me lembra de deputados e senadores, me lembra de Congresso Nacional, me lembra de um presidente do Congresso Nacional, que é o cara que manda no Poder Legislativo. E se nós tivéssemos um parlamentarismo, a direção do veículo não seria do presidente, seria do presidente do Congresso. Nem seria chamado presidente do Congresso, teríamos o primeiro-ministro, né? Então, a administração não estaria nas mãos do Poder Executivo, mas sim nas mãos do Poder Legislativo. Não teríamos essa rígida separação funcional. Aqui nós temos mais característica do nosso presidencialismo. Tudo bem, pessoal? Arthur, olha, entendi bem, percebi que o presidente da República age como chefe de Estado, age como chefe de governo, mas tem um negocinho que agora veio na minha cabeça. Você falou aí do rolezinho do presidente, de vez em quando ele dá uma volta pelo mundo, né? E quando eu não tenho presidente no Brasil administrando, quem é que fica em seu lugar? Aí a gente lembra daquele que sempre será eleito junto ao presidente, o vice-presidente. O vice-presidente tem a capacidade de exercer as funções da presidência quando não tem um presidente, o presidente nesse momento se mostra impedido. Importante é que você não confunda dois institutos importantíssimos nesse momento. A chamada substituição e a chamada sucessão. A substituição ela ocorre em casos de impedimento. Estou colocando em caixa alta para ficar bem, né, enfatizar bem isso aqui. Sucessão vai ocorrer em casos de vacância. Vamos brincar. Dona Dilma se ausenta do país, vai exercer a chefia de Estado lá na Europa, nos Estados Unidos, vai ficar por um determinado tempo. Inclusive, a gente sabe que se passar de 15 dias, a necessidade de licença do Congresso Nacional, é aquilo que a gente encontra no artigo 83, mas nesse período de ausência, o cargo está vago ou ela tem apenas um impedimento no seu cargo? Impedimento, né? Pois é, se você tem impedimento, o vice-presidente que vai exercer a administração, impedimento, me lembra de substituição. O vice-presidente vai apenas substituir o presidente da República. Nesse momento, pessoal, cuidado, substituição, nós não teremos provimento de cargo. Não teremos provimento de cargo. Aí eu percebo que o vice-presidente, nesse momento, ele vai apenas exercer as funções da presidência, mas continua sendo vice-presidente. Tudo bem? Porque o cargo não está vago, é um impedimento. Podemos aguardar o retorno da dona Dilma? Sim. Tá? O exemplo, dando nome aqui à nossa presidenta da República. Arthur, sucessão. Bom, brincadeira que eu sempre trago, tá? Sala de aula. Imagina a dona Dilma lá na Europa, recebe um convite da Victoria's Secret para se tornar modelo vitalícia e ela começa a fazer aquelas ponderações, administrar o Brasil, ser modelo, o que é melhor para a gente? Para ela, né? E resolveu se tornar modelo. Não mais será presidente da República. Renúncia. Renúncia de cargo. Vacância ou impedimento? Vacância. Se eu tenho vacância, eu já esqueci da substituição. Agora eu já lembro a sucessão. Quem vai administrar o Brasil, Arthur? Temos um vice-presidente, só que quando o vice-presidente, em percebendo que o cargo de presidente está vago, buscar exercer as funções, ele não mais exercerá as funções da presidência como um vice-presidente. Agora, por conta da vacância, ele sucederá ao cargo, ou seja, aqui na sucessão nós teremos provimento de cargo. Aquele que era vice-presidente passa a ser o novo presidente da República, deixando, assim, o seu cargo originário de vice-presidente. Tudo bem? Galera,
esses dois tópicos são importantes e você está percebendo que o vice-presidente tem condições de assumir o cargo de presidente de maneira definitiva. Guarda isso. Tem a possibilidade de assumir o cargo definitivamente. Quando sucede, quando substitui, apenas exercerá as funções da presidência, se mantém como vice-presidente. Só que aí a gente traz uma nova discussão. A nova discussão é a seguinte: quem fica sendo vice-presidente? Porque aquele que era vice-presidente, na sucessão, deixou o cargo e passou a ser o novo presidente da República. Olha, uma discussão que a gente vai levantar daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas eu já vou te dizer uma coisa. O cargo de vice-presidente, ele vai ficar vago. Ué, Arthur, como é que fica vago? Porque aquele que era vice, que agora é o novo presidente, ele vai exercer a chefia de governo, vai administrar. Mas quando ele tiver que dar aquele mesmo rolezinho pelo mundo, não tenho ninguém para substituir, temos. A Constituição pensou nisso. O Constituinte originário trouxe para a gente uma chamada cadeia sucessória presidencial. E essa cadeia sucessória presidencial vai ser detalhada por nós de maneira bem robusta, de maneira bem completa, depois do nosso intervalo de 15 minutos, e a gente retoma aí o nosso raciocínio trabalhando a beça e matando essas questões. Tá? Nesse momento, inclusive, que a gente vai trazer, ou vai tentar buscar derrubar alguns mitos que existem aí, muito relacionados a essa cadeia sucessória presidencial. Tudo bem? Vou até mostrar rapidamente essa cadeia, só para a gente já deixar aí, vocês já buscar essas anotações, tá? Vou deixá-la no quadro aqui. A gente vai falar do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal, do presidente do STF. Tudo bem? São os indivíduos que nós vamos trabalhar nessa cadeia sucessória presidencial. Olá, alunos! Bom, gostaria de falar um pouco sobre a Maxi Turma, a nova Maxi Turma. Acompanhando as transformações na preparação para concurso público e tendo em vista a manutenção de um formato pedagógico mais poderoso, a Maxi Turma receberá transformações importantes em seu modelo. Mas antes de tudo, precisamos lembrar o que é a Maxi Turma e os seus benefícios. Bom, a Maxi Turma é uma turma de preparação global com 14 disciplinas, simulados, oficinas de redação, exercícios online, aula a aula, garantia de 1 ano, dada a frequência de 90% no primeiro ano e muitos outros diferenciais. Então você deve estar se perguntando, o que mais poderia ser feito nesse modelo pedagógico? E como tudo evolui, vou listar para vocês as modificações. Das atuais 14 disciplinas, quais são? Interpretação, redação, português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidade, direito administrativo, lei 8.112, direito constitucional, introdução ao direito civil, introdução ao direito processual civil, direito penal, direito processual penal. Passaremos a ter agora 20, mais o curso de memorização e técnicas de aprendizagem. Agora olhe só as disciplinas que entraram no novo modelo. Redação oficial, arquivologia, administração pública, administração financeira e orçamentária, conhecida como AFO, gestão de pessoas e recursos materiais. Você deve estar falando aí realmente que essas disciplinas vêm caindo muito nas provas, concorda? E é verdade, tanto em provas de nível médio quanto em nível superior. Agora entendamos melhor as vantagens desse modelo. Um bom exemplo é o concurso para o TJ. Nesse caso, as únicas disciplinas que não estão no pacote são Código e Estatuto. Mas o Max não deixará de contemplá-las. Para essas disciplinas específicas, sempre que sair o edital, prepararemos esses conteúdos com aulas online e disponibilizaremos para o nosso aluno a preço de custo. A intenção é atender não mais em 80% ou 90% o nosso cliente, mas em 100%. Isso significa compromisso e comprometimento com a sua preparação. Então, é isso. A Maxi Turma se superou. Agora são 21 disciplinas, mais aulas online. Modelo que fecha todos os conteúdos e leva você à tão desejada aprovação. Procure um de nossos consultores e surpreenda-se com a nova Maxi Turma.
quando pensamos em futuro, pensamos em estabilidade, em dar conforto à nossa família, em um bom emprego. Que tal, então, aprovação em um concurso público? Porque o que importa mesmo é ser feliz.
É isso aí, fala meu caro concursando. Estou muito feliz, primeiramente, por estar falando com você aqui na Max TV. Nosso objetivo é, antes de tudo, o conteúdo, o conhecimento. O negócio aqui é aprender de verdade, entendeu? A empregabilidade pública é uma opção excelente, tanto em termos de estabilidade e ótimos salários. E você poderá aprender e aprofundar novos conteúdos todas as semanas, sentada aí mesmo, na poltrona de sua casa. Não é ótimo? Então organize a sua agenda e fique de olho nos informativos das redes sociais. Aqui daremos a você informações e dicas sobre concursos, bancas e teremos aulas com os professores renomados do mercado de preparação. Tudo isso ao vivo, vocês ouviram? Ao vivo, aqui e agora! E aí, preparados? Vamos lá? Pessoal, estamos de volta. Já até coloquei aqui na nossa tela a nossa cadeia sucessória presidencial. Nós deixamos para falar nesse momento, né, depois do intervalo. Já tomou tua água, já sentou, já pegou caneta, vem comigo. Artigo 80 da nossa Constituição, trazendo que, em caso de impedimento do presidente, vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência aquela ordem: presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do STF. Tudo bem? Bom, tem o meu artigo 80 já informando, né, trazendo a ordem da cadeia sucessória presidencial, só que eu preciso lembrar que a gente matou no finalzinho lá do primeiro momento da nossa aula. Presidente da República deixou o cargo vago, aquele que era o vice-presidente passou a ser o novo presidente da República, deixou de ser vice-presidente e falei para você que o cargo de vice-presidente ficou vago. Esse esquema aqui aconteceu. Legal? E agora o que era vice passou a ser presidente da República, em se ausentando do país, exercendo chefia de Estado. Eu tenho a possibilidade de usar a minha cadeia sucessória presidencial. Sei que o presidente da Câmara será chamado, em não podendo, eventual impedimento, o presidente do Senado Federal terá a oportunidade de exercer as funções da presidência, em não podendo, o presidente do STF agora irá exercer a administração da nossa máquina administrativa federal. Tranquilo, Arthur? Só que cuidado, amigo, cuidado. Esses aqui, ó, vou matar esse esqueminha que a gente colocou, tá? Esses três que compõem a cadeia sucessória presidencial, guarda essa frase para sempre. Ele sempre e apenas substituem. Guardou isso? Sempre e apenas substituem. Tá, entendi. Se eu tenho agora só um presidente, porque ele era vice, a vacância fez dele presidente, cargo de vice ficou vago, se ausentando, está impedido, esses camaradas aí, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, irão exercer as funções. Continua sendo presidente da Câmara, continua sendo presidente do Senado, continua sendo presidente do Supremo, porque eu entendi o que você falou, professor. Eles sempre e apenas substituem. Lembra, a substituição gera ou não gera provimento de cargo? Não gera. Substituição, eu mantenho o meu cargo originário e vou apenas exercer as funções da presidência, tá claro? Arthur, e se acontecer isso aqui? Você já guardou a frase, sempre e apenas substituem. Presidente
Usa aquele exemplo, né? Dona Dilma se tornou modelo, renunciou. Vice-presidente Michel Temer, estava aqui abaixo, apaguei, né? Deixa eu colocar de novo isso aqui. Passa a ser novamente o presidente da República, mas nesse momento, Michel Temer, o nosso vice-presidente, também renuncia. Sei lá, o Barcelona chama ele para jogar do lado do Neymar e do Messi. Ele acha que vale mais a pena, deixou o cargo de presidente também. Vacância dos dois cargos. Os dois cargos do executivo. Galera, quem vai ser chamado? Conto com quem? Aí você já está levantando aí, né, pensando, o presidente da Câmara é o primeiro. Mas agora eu não estou falando de um mero impedimento. Agora eu estou falando da vacância dos dois cargos, presidente e vice-presidente. Esse presidente da Câmara se torna o novo presidente da República? Não. Lembra da frase, estes sempre e apenas substituem. Tá claro isso? Ué, Arthur, mas calma aí, vai substituir, não vão se tornar o novo presidente da República. E se isso acontecer no iniciozinho do mandato, perca um presidente, perca o vice-presidente. Os próximos anos, sei lá, 4 ou 3, só por substituição, o presidente da Câmara exercendo apenas as funções? Não. Quando nós temos a vacância dos dois cargos, nós teremos um processo eleitoral, um processo diferente, que a gente começa a entender isso agora. Tá? Olha o que diz o artigo de número 81, dando continuidade. Justamente esse nosso exemplo. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Já estou te mostrando que se eu tenho vacância dos dois cargos, eu tenho a necessidade do acontecimento de uma nova eleição e o caput do artigo 81 está te mostrando um prazo de 90 dias para o acontecimento dessa eleição. Significa que aquele presidente da Câmara, ou contando com o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo, eles vão exercer as funções da presidência dentro desse tempo. Mas não vão se tornar o novo presidente da República. Vão apenas exercer as funções. Isso é razoável. Pensa, o presidente da Câmara é um deputado federal, foi eleito por sistema proporcional, entrou pro poder, na esfera do poder legislativo. Não tem como ele sair do poder legislativo, pular a janela e entrar no executivo. Da mesma forma, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, melhor, também é do poder legislativo. Pior quando lembro do último que compõe essa cadeia. É o presidente do Supremo, é um magistrado. E a gente já viu lá, você que já vem estudando, em sala de aula a gente comenta sempre, assunto importante do Poder Judiciário, as vedações dos magistrados, artigo 95, parágrafo único, inciso 3º, que diz que é vedada a atividade político-partidária a todo e qualquer magistrado. E se esse camarada é magistrado, ministro do STF, o presidente do STF é magistrado, ele não pode ter filiação partidária. E para se tornar presidente da República, um dos requisitos, olha, início da aula, é a filiação. O presidente do STF, assim como todo e qualquer magistrado, enquanto magistrado, não podem se candidatar. Então ele não se torna presidente da República. De novo, a frase que estava ali no cantinho, eles sempre e apenas substituem. Olha aqui, ó, te mostrar mais uma coisa, voltando para o nosso 80. Por isso, deixa eu voltar aqui. Olha aqui o nosso 80 que diz, ó. Vamos lá. Ele diz pra gente que serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Não é sucessão, é substituição. Vão exercer apenas as funções. Beleza? E aí, a gente ainda tem um complemento nesse parágrafo 1º e parágrafo 2º. Antes de lê-los, vamos lembrar. Vacância dos dois cargos, nova eleição. Quantos dias? 90 dias, que eu estou contando da vacância do último cargo. Tá? E nesse primeiro momento, tá, eu terei a cadeia sucessória exercendo as funções. Só que o parágrafo 1º traz um dado que, por implicitude, você traz comentários complementares ao caput. Olha aqui, ó. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois de aberta a última vaga. E por quem, Arthur? Pelo Congresso Nacional. Então perceba, o caput te mostrou 90 dias, não falou quem vai fazer, mas você sabe que processo eleitoral, melhor, o
pleito, o voto, existe uma regra, inclusive cláusula pétrea, voto direto, secreto, universal e periódico. Só que o parágrafo 1º está trazendo outro comentário que, por implicitude, a gente acaba encontrando valores do caput. Aqui, eu estou olhando apenas para os 2 últimos anos, a vacância acontecendo lá. E a nova eleição não vamos ter acontecendo em 90 dias. Aqui a gente já viu um prazo diferente, 30 dias. 30 dias, a escolha sendo feita pelo Congresso. Tá? Pessoal, deixa eu pedir, vou pedir que você coloque também essa tabelinha. Essa tabela tem que te acompanhar. A tua cabeça, inclusive, tem que estar aí. Tá? Ó, mandato do presidente da República. Quanto tempo? Arthur, 4 anos. Você já falou isso lá atrás. Beleza, tá aqui. Só que a gente agora está olhando para a vacância dos 2 cargos. O que acontece? Eu tenho a nova eleição. Tá claro? Tá perfeito, Arthur. Só que a gente já vai dividir 2 primeiros anos, 2 últimos anos. Estou percebendo que, ó, uns exemplos, né? Presidente renunciou. O que acontece? Aquele que era vice passa a ser um novo presidente. Cargo de vice, como é que fica? Vago, beleza. Mas se esse vice, que agora é presidente, também deixa o cargo, vacância dos 2 cargos, e isso vem a acontecer nos 2 primeiros anos, temos uma nova eleição. O prazo você já conhece, 90 dias. A eleição atende o processo normal, eleição direta. Quem escolhe o novo presidente, o novo vice-presidente é o povo. Agora, se a vacância desse último cargo ocorrer nos 2 últimos anos de mandato, vou para o parágrafo 1º do 81, não mais lembro de 90 dias, lembro apenas dos 30 dias. Vou colocar aqui mais forte, 30 dias. A eleição já tem um processo excepcional. Atenderá o formato indireto, eleição indireta. O parágrafo 1º nos mostrou que quem escolherá o novo presidente e o novo vice-presidente é o Congresso Nacional. Beleza? Essa tabelinha tem que ser sua companheira quando da vacância dos 2 cargos. Tudo bem? E essa vacância dos 2 cargos traz pra gente duas eleições distintas. Uma feita pelo povo, caráter emergencial, 90 dias. Outra, uma participação dos nossos representantes, deputados e senadores, mais emergencial ainda, o caráter 30 dias para a escolha de um novo presidente e um novo vice-presidente. Lembrando que nesses prazos, a cadeia sucessória estará exercendo as funções da presidência. Só um detalhe para não deixar nenhum tipo de banda te prejudicar na hora da prova. Olha para essa eleição aqui, a eleição indireta. Vai acontecer depois desses 30 dias contados da vacância do último cargo. Quem vai escolher o novo presidente, o novo vice-presidente é o Congresso Nacional. Lá no estudo do Poder Legislativo, e a gente depreende o Congresso, você sabe que o presidente do Senado Federal é automaticamente presidente do Congresso Nacional. É ele que vai estar ali dirigindo aquela votação. Vai ter de proximidade com o processo normal, indicações, candidaturas feitas pelos partidos políticos, apresentadas ao Congresso, deputados e senadores, e esses irão deliberar em maioria dos votos para escolher o novo presidente e o novo vice-presidente. A pergunta é, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, um senador, cargo eletivo, ele tem, pode ser candidato à presidência da República na eleição que vai acontecer na casa que ele mesmo preside? É uma dúvida. Certamente você deve estar pensando, caramba, sim ou não? De novo, essa tabelinha já está aí no teu material, né? Então olha aqui o que eu estou querendo te dizer, pessoal, para a gente fechar esse momento. Congresso Nacional vai estar escolhendo um presidente e um vice-presidente. O presidente do Congresso, que é esse camarada que está aqui, ó, vai estar presidindo essa votação. Está lá dando ordem, aquela bancada bonita lá da frente. E a minha pergunta é, ele pode ser candidato à presidência da República? Ele que é um senador, dono de um cargo eletivo? Uma eleição que vai ser feita pela casa que ele mesmo preside? Se a resposta sua foi sim, você acertou. Pode, Arthur?
Pode como, Arthur? Porque eu já ouvi um negocinho, enquanto estudei direitos políticos, dizendo em relação ao Instituto da Descompatibilização. O que é isso? Quando aquele indivíduo, detentor de um cargo eletivo, busca conquistar um outro cargo eletivo numa eleição imediatamente subsequente, ele precisa renunciar a seu cargo 6 meses antes do pleito. Já ouvi isso, Arthur? Inclusive, na sessão Nostalgia, a gente olha a esfera do Rio de Janeiro, a gente lembra do Garotinho, nosso governador eleito em 1998. Em 2002, término de seu primeiro mandato, buscou concorrer à presidência da República. 6 meses antes daquele outubro, ele precisou renunciar ao cargo, porque ele era dono de um cargo eletivo, ele era governador do estado do Rio de Janeiro, e nessa próxima eleição ele busca concorrer à presidência, um outro cargo, renuncia. Não é isso que acontece? Mas cuidado, essa descompatibilização, esse palavrão aqui enorme, descompatibilização, que eu já estou anotando aí para você lembrar, isso aqui está lá no teu artigo 14, parágrafo 6º, tá? Você pode até olhar o 5º e o 6º, que o 5º fala de uma possível reeleição aos chefes do executivo, o 6º, melhor, 4º e 5º, tá? 4º fala dessa reeleição e o 5º fala da descompatibilização. Essa descompatibilização, que está, de novo, artigo 14, parágrafo 5º, está relacionada apenas aos chefes do poder executivo. Pessoal, chefes do poder executivo que buscam concorrer a um outro cargo, que não seja aquele, não estou falando de reeleição, um outro cargo, numa eleição imediatamente subsequente, esse precisa renunciar 6 meses antes. Agora, se eu não sou chefe do poder executivo, se eu sou do poder legislativo, se eu sou um senador federal, se eu sou inclusive o presidente do Senado, que automaticamente passa a ser o presidente do Congresso, tenho um cargo eletivo, mas não sou do executivo, posso ou não posso concorrer em 30 dias nessa eleição indireta? Pode, sem renúncia. É o que provavelmente veríamos e não teríamos nenhum tipo de problema, ofensa ao texto constitucional, ofensa ao Instituto da Descompatibilização. Tá claro isso, pessoal? Beleza? Todos esses dados compreendidos, a gente vai olhar para as questões do SESP, acerca de tudo aquilo que a gente trabalhou nessa nossa 1h30 aí, né, de aula. Antes de chegarmos nas questões, só vou te mostrar o parágrafo 2º, tá? Ele está tanto para a eleição direta quanto para a eleição indireta, complementando e finalizando. Em qualquer dos casos, direta ou indireta, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. É o que informalmente, provavelmente, você já ouviu chamado de mandato tampão. Tá? Vão apenas complementar, não vão conquistar novos 4 anos de mandato, não. Eles complementam aquele período deixado pelos antecessores. Tudo bem? Galera, vem comigo. Olha aqui, ó. Essa questão técnico-judiciário, TRE, Mato Grosso do Sul. Tá? Primeira questãozinha. Vamos embora. A eleição do presidente da República, simultaneamente com a do vice-presidente, é feita mediante voto direto e secreto pelo sistema de representação proporcional, sendo realizado nos estados, nos territórios e no Distrito Federal. Ó, a primeira questão já está falando sobre um dos requisitos, uma das características que nós levantamos acerca da República. Vamos lembrar, eletividade, temporalidade, representatividade. Representatividade, 50% mais um voto. O voto que vai ser direcionado ao candidato. E o sistema que nós anotamos, o chamado sistema majoritário por maioria absoluta. Dentre os sistemas eleitorais utilizados no Brasil, o sistema majoritário, o sistema proporcional, a gente já sabe se é para a escolha de presidente da República, chefe de poder executivo. Eu não tenho sistema proporcional, temos o sistema majoritário, e não qualquer majoritário, sistema majoritário por maioria absoluta. Nossa questão primeira, justamente por conta
do sistema eleitoral utilizado já está errada. Não é o proporcional. A gente matou o sistema majoritário. Errado. Comentário que a gente faz em relação a isso é que esse sistema majoritário, por maioria absoluta, ele é usado tanto para a escolha de presidente e vice-presidente, governador, vice-governador, prefeitos e vice-prefeitos em municípios que tenham mais de 200 mil eleitores. De novo, em municípios que tenham mais de 200 mil eleitores. Cuidado que na tua prova ele altera, tira eleitores e coloca habitantes. Nem todos os habitantes são eleitores. 200 mil eleitores. Arthur, em municípios que nós temos menos de 200 mil eleitores, exemplos são os vários. Aqui no Rio, então, né, Varriçai, Bom Jesus do Itabapuana, enfim, esses vários municípios. Com menos de 200 mil eleitores, a escolha de um prefeito e um vice-prefeito vai utilizar o sistema majoritário simples, que não traz a oportunidade, a possibilidade do acontecimento de um segundo turno. Significa que em municípios com menos de 200 mil eleitores, se eu, candidato à prefeitura, fui o primeiro colocado naquele primeiro turno, melhor, em turno único, com apenas 18% dos votos válidos, eu sou considerado prefeito naquele turno. Sistema majoritário simples, apenas para chefes de executivo, prefeitos em municípios com menos de 200 mil eleitores. Mais que isso, sistema majoritário por maioria absoluta. Municípios mais robustos, de novo, estou sendo redundante, mas isso é para fixar, para você anotar. Sistema em municípios com mais de 200 mil eleitores e sempre qualquer governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito. Ó, percebi facilmente o erro da primeira questão. Questão fácil. Vamos embora. Mais uma. A acumulação das funções de chefe de Estado e de chefe de governo pelo presidente da República é uma das características do sistema presidencialista de governo adotado pela República Federativa do Brasil. Questãozinha aí de analista técnico, Ministério da Saúde, 2013. E a gente já percebeu que o presidente da República acumula essas duas funções. Uma das características do presidencialismo que nós levantamos há pouco tempo. Sim, questãozinha tranquila, certo, perfeito. Tá? Vamos embora, o nosso tempo é precioso. Terceira questão, juiz do trabalho, TRT, 5ª Região, versando sobre esse tema. Mais uma do SESP, da seguinte forma: no presidencialismo adotado no Brasil, sistema de governo previsto na Constituição Federal, a chefia de Estado e a chefia de governo não coincidem. Pessoal, a gente inclusive usou, né, essa palavrinha aqui, a chefia de Estado, a chefia de governo, essas duas chefias coincidem nas mãos daquela autoridade tratada desde o início do nosso trabalho como vertente, presidente da República. O presidente acumula as duas chefias, essas duas chefias coincidem nas mãos do presidente. O nosso item, quando tratando não coincidem, você já percebeu, a letrinha que vai aparecer aqui, errado. Tranquilo? Quarta questão. Vamos lá. Nas hipóteses de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, ou em caso de vacância desses cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, olha a ordem, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do STF. A ordem, tranquilo, sucessivamente chamados ao exercício da presidência, perfeito. Olha a continuidade. No caso de vacância do cargo de presidente da República, apenas o vice-presidente da República poderá suceder o presidente de forma definitiva. Lembra de uma frase que eu pedi para você guardar ao lado da cadeia sucessória presidencial? Aquela frase: aqueles estão na cadeia, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, sempre e apenas substituem. Eles apenas substituem. Só que aqui, na continuidade da nossa questão,
O SESP não está versando sobre aqueles que fazem parte da cadeia, está falando sobre o vice-presidente. O vice-presidente tem a capacidade de suceder, de se tornar o novo presidente. Lembra que a gente falou? A vacância do cargo de presidente, nesse momento o vice não substitui, sucede. E aí a gente acaba percebendo que o vice-presidente é o único que pode suceder ao cargo de presidente de maneira definitiva. Olha o finalzinho. Apenas o vice-presidente da República poderá suceder o presidente de forma definitiva. Certo ou errado, pessoal? Muito tranquila. Certo. Cadeia sucessória presidencial sempre e apenas substituem. Foi. Quinta questão. Em caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, nos 3 primeiros anos de mandato, deve-se convocar a eleição popular direta a ser realizada 90 dias depois de aberta a última vaga, assegurando-se aos eleitos um mandato de 4 anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. Pessoal, vacância dos 2 cargos, a necessidade de uma nova eleição. Como é que a gente montou aquela tabela? Dividimos 3 anos e 1 ano ou dividimos 2 e 2? Tá percebendo? Tá lembrando? 2 e 2? Os 3 primeiros anos, eleição direta, não. Nos 2 primeiros anos, a eleição direta. Nos 2 últimos, a eleição indireta. Parágrafo 2º do 81, seja na eleição direta, 2 primeiros anos, seja na eleição indireta, 2 últimos anos, os novos eleitos irão ganhar novos 4 anos de mandato? Não. Eles vão apenas complementar o período de seus antecessores, aquilo que a gente chamou de mandato tampão. Muita coisa errada, né? Questão simples. Errado. Tudo bem? Questãozinha aí, né? Técnico Judiciário, TRT, 10ª região. Vambora. E tem mais coisa aqui que tá simples pra gente. Olha aqui que barato. Questão 6. A Constituição Federal determina que, ficando vagos os cargos de presidente e vice-presidente da República nos 2 primeiros anos de mandato, o STF declarará a vacância de ambos os cargos e investirá, e ele, o STF, investirá na função de presidente o sucessor, para, em seguida, serem convocadas eleições. Galera, sucessor, sucessão, provimento, vacância dos 2 cargos, não tem isso. Tem um acontecimento de uma nova eleição e nem chegamos a encontrar na Constituição a participação do Supremo em declaração de vacância, né? Esse nosso item aqui, ó, equivocado também, tá? Vem comigo. Admitida a acusação contra o presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento nas infrações penais comuns perante o Superior Tribunal de Justiça. Agora a gente já está falando sobre responsabilidade, tá? Questãozinha aí, analista técnico, outra do Ministério da Saúde, trazendo para a gente informação da participação da Câmara na autorização de processo contra o presidente, 2/3. Aqui tá certo. Só que, foro privilegiado, quando temos a autorização da Câmara, o julgamento ocorre no STJ? Já percebeu que não. De decisão do Senado por crime de responsabilidade ou de declaração de vacância feita pelo Congresso. O presidente da República pode ser julgado imediatamente no Supremo? Pode. Quando autorizado por quem? Pela Câmara. Qual é a fração? 2/3. E quando julgado, condenado pelo Supremo, pode perder o seu cargo? Pode não, Arthur. Ele vai perder. Então, quando ele trouxe somente, ele se equivocou. Não trouxe aí a responsabilidade do presidente no que tange aos crimes comuns relacionados às suas funções. Errado. Vamos lá, mais uma, questão 9.
As infrações penais comuns praticadas pelo presidente da República deverão ser julgadas pelo STF depois de a acusação ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados. Perceba, agora eu estou verificando a Câmara dos Deputados autorizando por 2/3 a necessidade para o julgamento ocorrer de maneira imediata, julgamento de crime comum acontecendo no STF. Certo ou errado, pessoal? Olha aqui, ó, perfeitamente correto. Infrações penais comuns julgadas no Supremo foram com a autorização da Câmara na fração correta. E aí a gente chega à questão 10, trazendo para a gente a prática de crimes comuns e de responsabilidade pelo presidente da República, enseja o processo e o julgamento pelo Senado Federal, após a autorização da Câmara. Coisas aqui, e você já percebeu, e o SESP tem sido previsível durante esse ano, repetindo as informações durante suas provas. Tenho a necessidade da autorização da Câmara? Tenho sim. Mas quando a Câmara autoriza tanto prática de crime comum quanto a prática de crime de responsabilidade, presidente da República, o processo vai rolar no Senado Federal? Não, Arthur, eles esqueceram de alguém para os crimes comuns, o STF. É por isso que a 10 vai ter aqui o dado de incorreto. Tudo bem? Galera, vou fechar esse roteiro primeiro, né, do Poder Executivo com uma questãozinha, mais uma do TRE. A gente começou uma questão do TRE, fechando com uma delas, com outra dela, né, desse nosso órgão, analista judiciário, trazendo o seguinte: a competência para julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade é do Supremo. O que a gente já sabe que a responsabilidade traz em cenário o Senado Federal. E assim a gente fecha esse bloco. Tá? Pessoal, nosso tempo é curto. Podem aí já colocar na agenda daqui a pouquinho mais um encontro de direito constitucional comigo para a gente retomar o discurso do Poder Executivo com valores relacionados às competências do presidente, outra parte do Executivo muito tratada durante esse ano pelo SESP. A gente vai trabalhar ainda essas questões e peço que você também esteja acompanhando os outros encontros, as outras aulas ao vivo. E o nosso curso Max vem disponibilizando para você aí com uma qualidade absurda. Tá? Quinta-feira você tem um encontro marcado com o professor Leandro César, Atualidades, disciplina muito que tem vindo, né, sendo trabalhada aí bastante nos concursos. Então, às 4 horas, 16 horas melhor, quinta-feira, esteja aí conosco mais uma vez trabalhando essa outra disciplina. Tá? Aguardo vocês num próximo encontro. Um grande abraço, obrigado por ter me acompanhado aí durante essa hora, 1h30. Tá? Um abração, boa sorte nos concursos. Tchau, tchau. Olá, alunos! Bom, gostaria de falar um pouco sobre a Maxi Turma, a nova Maxi Turma. Acompanhando as transformações na preparação para concurso público e tendo em vista a manutenção de um formato pedagógico mais poderoso, a Maxi Turma receberá transformações importantes em seu modelo. Mas antes de tudo, precisamos lembrar o que é a Maxi Turma e os seus benefícios. Bom, a Maxi Turma é uma turma de preparação global com 14 disciplinas, simulados, oficinas de redação, exercícios online, aula a aula, garantia de 1 ano, dada a frequência de 90% no primeiro ano e muitos outros diferenciais. Então você deve estar se perguntando, o que mais poderia ser feito nesse modelo pedagógico? E como tudo evolui, vou listar para vocês as modificações. Das atuais 14 disciplinas, quais são? Interpretação, redação, português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidade, direito administrativo, lei 8.112, direito constitucional, introdução ao direito civil, introdução ao direito processual civil, direito penal, direito processual penal. Passaremos a ter agora 20, mais o curso de memorização e técnicas de aprendizagem. Agora olhe só as disciplinas que entraram no novo modelo. Redação oficial, arquivologia, administração pública, administração financeira e orçamentária, conhecida como AFO, gestão de pessoas e recursos materiais. Você deve estar falando aí realmente que essas disciplinas vêm caindo muito nas provas, concorda? E é verdade, tanto em provas de nível médio quanto em nível superior. Agora entendamos melhor as vantagens desse modelo. Um bom exemplo é o concurso para o TJ. Nesse caso, as únicas disciplinas que não estão no pacote
são Codigerge e Estatuto. Mas o Maxi não deixará de contemplá-las. Para essas disciplinas específicas, sempre que sair o edital, prepararemos esses conteúdos com aulas online e disponibilizaremos para o nosso aluno a preço de custo. A intenção é atender não mais em 80% ou 90% o nosso cliente, mas em 100%. Isso significa compromisso e comprometimento com a sua preparação. Então, é isso. A Maxi Turma se superou. Agora são 21 disciplinas mais aulas online. Modelo que fecha todos os conteúdos e leva você à tão desejada aprovação. Procure um de nossos consultores e surpreenda-se com a nova Maxi Turma.